na luz lá do colégio, eu vou lá ver, não vai dar para terminar essa reunião, não vai dar para terminar. E realmente, com o tempo, ela foi oscilando, mas graças a Deus não acabou. Mas eu soube, alguns colegas caíram da reunião até por conta disso, porque muita chuva, né, e tal no interior, e realmente ficou difícil. Mas o projeto, por que eu estou te perguntando isso? Porque o projeto ele tem uma caminhada assim, bem interessante, e eu tenho falado com os colegas, aliás, Augusto, já deixa o teu portfólio aberto, porque a gente vai fazer algumas anotações nele hoje, tá? Eu tenho falado com os colegas para essa questão do projeto Mona Lisa, porque alguns já até fizeram esse projeto com as turmas, sabe? E aí o que eu explico? O mais importante é que seja feito no P5JS, mas o projeto, se você já fez, né, você pode aplicar outro projeto para as crianças, você pode escolher um outro projeto no P5JS, a única coisa que não dá para mudar é isso, tem que ser no P5JS. E aí você pode escolher o projeto que você achar mais bacana para desenvolver com seus alunos e mandar bala, né? Não tem problema nenhum, tá? Se você já fez o Mona Lisa, porque qual é o princípio básico do projeto? É ajudar as crianças a entenderem um pouco mais sobre a programação utilizando a linguagem Java, né? E o P5JS ele é um site de ensino, é um site de aprendizado mesmo, né? Então é bacana porque você vai vendo ali, tem as referências. Hoje a gente vai trabalhar com figuras geométricas, você vai ver, é bem interessante o esquema, né, que é feito ali. Então, se você já tiver desenvolvido, beleza, pode até fazer outro projeto, se você quiser. E outra coisa também bacana que eu passo para os colegas é que, se você já está fazendo o projeto e tudo, começa a fazer algumas fotos com as crianças, do trabalho deles, a tirar alguns prints lá dos trabalhinhos, os links, né, para você colocar como evidência no relato de implementação também. Aí já vai, né, ajudando aí a montar o relato para o final da jornada. Mas é isso que eu queria te falar. Entendi. E, assim, para começar, hoje a gente vai aqui no nosso roteiro. Deixa eu abrir aqui o portfólio, né, te mostrar onde que a gente vai fazer a anotação hoje, Augusto. A gente vai fazer a anotação aqui, ó. Deixa eu mostrar para te abrir no portfólio, né? Isso, o portfólio da formação. A entrega dele é dia 4 de abril. Então, aí você sabe que os slides iniciais são só de orientação, né? Serve para a gente orientar, para o cursista se orientar em como preencher esse portfólio. Veja que ali a gente vai fazer anotações. A gente já fez a anotação na reunião 2, aquela que a gente teve antes do Carnaval. A reunião de avaliação, vocês foram a única reunião que teve aquela reunião de avaliação da semana passada, né? E hoje, a reunião 4, a gente faz a segunda anotação do portfólio, né? Então, aí você vai links, o print de tela que foi produzido, né? E a rubrica de avaliação. Então, aqui você já tem um vídeo tutorial, né, de como preenche o portfólio. Aqui você coloca o seu nome, o meu nome do tutor, né? Aqui a sua foto, fala um pouquinho mais sobre você e a sua carreira. Aí aqui foi aquela reunião 2, né, que a gente teve, que foi a ambientação de ferramentas. Aí tem esse print aí que eu coloquei como exemplo, né? E a reunião 4, que é hoje, já coloca a data de hoje, né, dia 13 de março, e você vai escrever um pouco aqui nesse espaço sobre aquilo que foi importante para você nessa reunião, que te ajudou a aprender um pouco mais sobre o tema da jornada que a gente está abordando, né? Você vai colocar aqui, é livre, você que vê o quanto que deve ser, o quanto que deve escrever aí. E aí, por fim, no slide 11, você coloca um print da produção que a gente vai fazer hoje, tá? Um print dessa produção, beleza? Então, vamos em frente. Vamos pegar aqui o nosso roteiro, agora saindo um pouco do portfólio. Eu já coloquei a data de hoje ali no... Maravilha, maravilha. Legal. Então, essa é a reunião 4 da Jornada 1 de 2025. Sempre falando aí da questão das câmeras, obrigado por ter a câmera aberta, Augusto, valeu. Então, aqui o nosso cronograma.
nós estamos na reunião 4, né, que equivale à semana de 10 a 14 de março, iniciando o projeto Mona Lisa. Então, a gente tem uma agenda com acolhimento de 10 minutos, para início de conversa mais 10, por dentro da aula 35 minutos, em ação 15, queremos te ouvir mais 5 minutos, e para concluir 5 minutos. Esse acolhimento é muito legal. Deixa eu abrir aqui numa outra imagem. Tá? Esse quadro é o quadro Agari, da Tarsila do Amaral. Né? Ela tem vários quadros famosos, aí conhecidos, tem o Operários, tem o Abaporu, né? Então, é um óleo sobre tela, de 1925, né? A tela com 84,5 por 65. Tem 100 anos, então. 100 anos, cara. Esse quadro fez 100 anos. E olha só a representação que a Tarsila faz de uma estação de trem, né? Uma Gare, né? Uma estação central, por um caso. E ela colocou vários elementos aí nessa figura que são bem interessantes, né? A casinha da Gare ali, atrás lá, que deve ser as oficinas dos trens, chaminé, né? Você tem o telhado da Gare, você tem o sinal do trem, né? Ali, algumas palmeiras, o trenzinho ali passando pelos trilhos e tal, tem um vagão vazio lá atrás. Parece uma coisa meio infantil também, né? Parece, muito colorido, né? Chama atenção realmente até pela vibração das cores, né? E realmente remete a gente a uma visão infantil da Gare, né? Que eu acho que até uma das intenções da artista era justamente chamar a atenção também das crianças com relação à representação que ela estava fazendo, porque, afinal de contas, um quadro é sempre uma representação daquilo que o artista vê, né? Ele vê e tenta reproduzir da melhor maneira possível aquilo que ele vê da realidade da vida, né? Então, ela tentou reproduzir aqui uma estação de trem, né, com seus trilhos ali, aquela confusão de trilhos que a gente vê numa estação de trem grande. Se a gente for aqui em Curitiba, na rodoferroviária aqui de Curitiba, a parte de trás é bem parecida, assim, com aqueles trens, aqueles trilhos emaranhados, várias linhas de assim para separação assim das composições. Bem é uma confuso, coisa. Né? Oi? Bem confuso. Bem confuso, bem confuso. Aí eu lembro da minha juventude lá na Central do Brasil, quando eu ia de trem até a Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Quando você chega perto ali da estação central da final, você tem várias plataformas, assim, né? Bastante plataforma, com vários trilhos, emaranhados de trilhos, que eu ficava imaginando, meu Deus, como é que isso não dá um acidente todos os dias, né? Mas os caras têm um controle certinho daquilo, né? Mas é, assim, bem louco, né? Então, aqui, o que chama a atenção da gente é justamente porque a Tarsila ela utilizou várias figuras geométricas para esse desenho, né? Você pode ver aí que você tem nessa composição um monte de figuras geométricas diferentes, né? Você consegue identificar algumas aí para mim? Eu vejo muitos quadrados, círculos, trapézios também. Isso. Retângulos, né? Retângulos, né? Uhum. Bem interessante, né? Então ela fez essa composição assim, até chamando um pouco para aquela fase cubista da arte, né? Que provavelmente pode ter influenciado ela um pouco, mas com certeza você tem várias figuras geométricas aí nessa obra da Tarsila, né? Voltando aqui para o nosso roteiro, você já percebeu, então, as figuras geométricas que tem aí nessa obra, né? E quais elementos da imagem são mais simples e quais são os mais difíceis? Como é que a gente poderia simplificá-los? O que você acha, assim, desse quadro? Quais são os elementos mais difíceis para desenhar aí? Que seriam mais difíceis para você? Se fosse o Augusto a fazer a obra, o que ficaria mais difícil para você? Eu acho assim que talvez a própria pintura, né? Porque você tem algumas partes que elas começam escuro e vão ficando claras. Uhum.
Daí, assim, do desenho mesmo, seria a composição da cena, como que ele encaixa um item na frente de outro, ou atrás do Isso, outro, ou do lado do outro. Acho que é como verdade. ele compõe todos os itens que tem no quadro. Aham. Você vê que a chaminé ali Ela tá. talvez da oficina, ela fica para dentro do teto Isso. da Gare lá, do Aham. telhado, né? Exatamente, cara. Uhum. Então tem uma coisa meio de. Eu vejo que até daria para montar algo assim no Canva, que Aham, você sobrepõe as figuras. É, é, elas já estão prontas, né? Você não precisa necessariamente desenhar a figura. Você tem que apenas juntar elas na folha, na página. certo. Você vê que ela brinca, né, com a perspectiva, ela brinca com essas coisas todas, com a profundidade, né? O telhado ali é bem, parece que é um traçado assim bem diferente, né? Ela tenta dá para você entender que ela representou o telhado da Gare, né? A parte, a cobertura, né? Ela tem até as armações de ferro lá no fundo, mas a perspectiva ela vai brincando com isso, né? Ela não bota muito certinho uma coisa como a gente imaginaria, né? Ela faz uma interpretação bem legal. E as rodas, né, cara? As rodas do trem são redondinhas, né? A rodinha do sinal ali, os círculos que aparecem, eles são bem feitinhos. Eu fiquei imaginando, será que ela usou algum gabarito, talvez uma tampa de uma das de uma das, Um das pote, coisas né? de pintura, né, de tinta, talvez uma tampa de uma tinta dela ela tenha utilizado, né? Porque está muito retinho, né? Aliás, muito redondinho, né? Uhum, sim, sim. Com certeza tem algum tipo de. Como se fosse uma régua, mas para redonda, assim, né? Sim, sim, sim. Para Um fazer o modelo círculo. assim, uhum. Com Modelo. certeza tem. Uhum. Assim, fazer na mão é bem complicado. Não vou dizer que é impossível de fazer, mas. Dá trabalho, né? Uhum, É exatamente. isso, cara. Então, essa é o que a gente está querendo com esse aquecimento aí, né? Com esse quebra-gelo, tudo, é justamente mostrar que a arte, né, quando a gente faz algum trabalho, e principalmente assim, quando a gente usa imagem, né, como é o caso do P5, né, que a gente faz assim, montagem de imagens ou outras representações, você está sempre fazendo uma leitura daquilo que você enxerga, daquilo que você vê. Então, é muito interessante essa leitura dela com relação à estação de trem, e é o que acontece na obra de arte. E você vê que há muito tempo atrás, o que a gente tinha também era uma coisa assim muito comum na sociedade lá nos anos 1000, dos 1400, 1500 até o final do século XIX, ali início do século XX, era muito comum as pessoas retratarem através de artistas, né, plásticos, faziam quadros das pessoas, né, do seu rosto ou do busto inteiro, para apresentar para os outros, né? Então, na monarquia, né, no império, quando você tinha um casamento marcado e tudo, ou você ia, né, fazer ali o acerto de um casamento de algum nobre, né, com alguma outra pessoa da realeza de um outro país, você mandava o quadro daquela pessoa para outra ver, né, para ver se aprovava, para ver se achava bonito e tudo, né? E o que Muitas acontecia? vezes era melhorado, né? A Aham. aparência da pessoa era melhorada. Acho que foi a origem do Photoshop, isso, né? Porque Uhum. quando chegava lá o quadro da pessoa, achava lindíssimo, mas quando a pessoa de verdade chegava, dava até um susto, né? Porque não tinha nada a ver com aquilo que estava E, representado no quadro. mas é engraçado que até mesmo em redes sociais, né? Tipo, principalmente o Instagram, que é cheio de filtro, Verdade, eu conheço muita gente que pela foto do Instagram é bem diferente do que é o fisicamente, sabe? verdade, verdade, com certeza. Não, tipo,
tem pessoa que fica até com a pele mais clara, tem pessoa que disfarça o tamanho do nariz. Isso. Umas coisas assim, sabe? Bem louca, né? Uhum. Então, e aí é realmente essa interpretação que vai servir de base para o nosso projeto. Olha ali, ó, ele está mostrando para a gente onde tem as figuras geométricas, né? Algumas, né? Do quadro, são várias, mas tem muitas, né? Então está mostrando o círculo, o retângulo, o trapézio que você falou, né? É aquela ali que é uma mistura, né, de um triângulo com um quadrado, né? Que tem lá no fundo do desenho, da obra, né, do quadro. Então, os nossos objetivos de hoje, Augusto, são identificar a aplicação dos pilares do pensamento computacional, tá? Nesse trabalho que a gente vai desenvolver hoje, compreender os conceitos básicos de funções em JavaScript, aplicar comandos básicos de desenho no P5JS e modificar parâmetros de comandos em P5JS para ajustar a posição e o tamanho das formas geométricas. E essa aula, né, isso que a gente vai ver hoje na nossa reunião, ela está na aula 5, tá, do RCO, e no Start Alura está na aula 1, iniciando a nossa jornada, lá no curso do Start Alura. Tá? Então, onde é que a gente acha essa aula 5 que eu estou me referindo? A gente acha ela aqui, ó, na parte de atividades do nosso curso, né, do nosso Classroom, e aí você tem aqui, ó, materiais de pensamento computacional. Você clica aqui, ó, você tem a aula 5, que é essa que a gente está vendo hoje, a 6, a 7 e a 8, já estão lá, que referenciam a nossa jornada. Sempre que você precisar, elas estão ali à mão. Mas eu acho que, para o teu caso, não é nem assim, necessário, porque você, já sendo professor do componente, você tem acesso a essas aulas através do teu RCO. Mas, se você precisar, elas estão aqui à mão no Classroom também, beleza? Vamos em frente, então, no nosso roteiro. Para início de conversa, Augusto, contextualização da Mona Lisa, né? Então, é uma famosa pintura de Da Vinci, né? O olhar da Mona Lisa parece seguir o observador, criando uma conexão fascinante e pessoal com quem a vê. Então, se você está olhando para o quadro de frente, parece que ela está te encarando. Se você vai mais para a direita do quadro, parece que ela está te seguindo. E se você vai para a esquerda, da mesma forma. Eu, quando li esse roteiro, né, eu fiquei um pouco chateado com o quadro, com o slide que vem a seguir, porque eu tinha isso assim como uma coisa fascinante com relação ao Da Vinci, né, que é um gênio da raça, é um cara assim incrível, né, foi um cara incrível, da linha do Einstein, da linha assim de pessoas muito inteligentes, né, pessoas que... Ele era considerado polivalente, né? Polimata, né? Isso. Ele era artista, cientista, né? Inventor. Verdade. E assim, da linha do Stephen Hawking, o cara que marcou a sua passagem no mundo, né? Então, eu vivia pensando assim, puxa, que legal, como é que o cara conseguiu isso, né? Não, Aí depois ainda veio aquele filme Código da Vinci, o livro também, né? Sim. Também falando... É engraçado que ele era italiano, né? Eu li um livro, assim, sobre ele, tipo, resumido. Mas ele conheceu o Nicolau Maquiavel, que é Olha só. o autor do Príncipe, né? Eles são da mesma época, né? E é claro que conheceu outros artistas, o Michelangelo, né? Tudo mais. Sim. Michelangelo Buonarroti, o pintor da Capela Sistina, do teto da Capela de Sistina, né? Então, ele fez esse quadro, né, com toda essa interpretação e tudo, e nos quadros do Da Vinci você tem uma sequência de mensagens, né? Ele passa outras mensagens normalmente no seu quadro, nos seus quadros, né, nos quadros que ele fez. Então, esse aí é realmente uma coisa assim incrível, né? Aí ele tem uma exposição específica lá no Museu do Louvre, uma sala só para ele, né? Já passou por restauração através dos tempos, porque, é claro, o material utilizado na época do Da Vinci não tinha todo o preparo, toda a resistência para o passar dos anos, então ele teve que
passar, obviamente, por alguns processos de restauração. Ela está aqui, ó. Tá aqui nesse separador. Eu até abri para a gente ver um pouco mais de detalhe, com um pouco mais de detalhes da obra, né? E outra coisa que encontraram durante a restauração foi os esboços que tinham por baixo da pintura, né, os traçados que ele foi fazendo na tela, até chegar no que ele queria, né, no que ele imaginou como a representação da Mona Lisa mesmo. Então, ele foi fazendo ali os desenhos, os traçados, né, com carvão. Na época eles faziam com carvão, e aí ele foi chegando onde ele queria, depois fez toda a mistura de cores, essa brincadeira aí com as luzes, né, do quadro. Brincadeira que eu falo de um modo assim, eufemístico, mas ficou perfeito, né? Você olha assim, os detalhes das mãos, da pele da Mona Lisa, né, do olho dela, enfim. É um quadro muito bacana de ser admirado mesmo. E aí, você tem algumas coisas interessantes nesse quadro. Mas antes disso, Augusto, eu queria te perguntar, você já tem o acesso à Alura, teu está perfeito, né? Está sem problemas. Está acessando direitinho a Alura? Sim. Uhum, sim. Sim. Tá. Porque até a semana passada, antes do Carnaval, alguns alunos, alguns outros cursistas e outras turmas não tinham acesso ao curso. Tinham acesso à Alura, entravam na Alura, mas não conseguiam acessar o curso. Uhum. Aí a Edutec já fez, o pessoal da Alura mesmo e da Edutec já fizeram aí os reparos necessários, né? Então agora todo mundo está com acesso tranquilo, né? Por que eu estou te falando isso tudo? Eu imagino que seja muita gente, porque é o Paraná inteiro, né? Então... Verdade. E foi isso mesmo que eles falaram para a gente, era muita gente acessando, mas eles conseguiram já deixar todo mundo com acesso liberado. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa desse curso para a conclusão da nossa jornada, né? Então, quando você entra na Alura, né, quando você vai fazer acesso da Alura, você tem aquela página de acesso da Alura, né? Deixa eu só chegar nela aqui. Deixa eu... O das plataformas e aplicativos? Da plataforma Alura, né? Ah, tá. Eu estou no meu dashboard, estou mostrando para você o curso, esse que ele está nesse link ali nesse link do nosso roteiro, né? Esse link que está aparecendo aqui no cantinho. Vou até abrir ele para você ver. É esse aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é só formação docente. O curso que a gente precisa fazer mesmo é esse aqui, né? Que eu vou abrir para você agora. É esse aqui, ó. Lógica de Programação, Criando Arte Interativa com P5JS. É esse o curso que a gente precisa fazer. E é bacana porque os primeiros capítulos do curso, eles vão trazendo para a gente algumas tiradas de dúvida assim, bem interessantes, né? Para a gente poder seguir ali, inclusive com as práticas que a gente vai fazer no P5JS. Tá? Então, o capítulo 2, capítulo 3 do curso também, trazem aí alguns vídeos que vão tirando as dúvidas da gente sobre os primeiros passos lá na programação do P5JS. Tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso roteiro, já que está bem... Eu imaginei que você já tivesse com o teu acesso bem tranquilo, né? Então, aqui, ó, esse slide aqui que me deixou triste, né? Porque ele diz o seguinte, o efeito Mona Lisa. Cientistas constataram que esse efeito é um equívoco. Dependendo da distância, a sensação de ser seguida pelo olhar não ocorre, sendo apenas uma ilusão de ótica. Cara, eu fiquei muito triste com isso, porque eu tinha realmente essa ideia de que o Leonardo tinha conseguido fazer isso com a obra da Mona Lisa, sabe? Tinha conseguido colocar ali, de uma forma de desenho que ele fez do olho, as cores, né, que ele utilizou e tudo. Eu achei que ele realmente tivesse conseguido esse efeito, mas o que a ciência diz, e com a ciência a gente não discute, né, é que não passa de uma ilusão de ótica. Não é, na verdade, então, de fato, o seguir, né, dos olhos da Mona Lisa. Mas, por outro lado, isso é a base, isso é a essência do nosso projeto,
do projeto que nós vamos desenvolver nessa jornada, né? Por quê? Porque se a gente for pensar nos 4 pilares do pensamento computacional, a gente vai utilizar em várias passagens desse projeto os pilares como base para o nosso trabalho, né? Como usar a tecnologia e a computação para criar uma obra de arte que realmente tem o efeito de seguir algo com os olhos. Você já está notando aí a abstração, né? Que é aquilo que a gente faz quando está numa programação. A gente foca no essencial. Então, qual é o essencial da nossa programação aí com esse projeto da Mona Lisa? O essencial é que os olhos se mexam, né? Os olhos da Mona Lisa se mexam e sigam o cursor do mouse quando a gente passa com o mouse por cima dele, né? Aqui, então, os 4 pilares do pensamento computacional. Augusto, você pode ler para mim esses 4 pilares, por favor? Decomposição, divisão dos problemas em partes menores para facilitar a resolução. Reconhecimento de padrões. Identificar características que alguns problemas compartilham. Certo. Abstração de um problema. Separação dos elementos essenciais do problema. E algoritmo, sequência finita de etapas. Obrigado, Augusto. Então, a gente vai, durante o tempo que a gente estiver trabalhando nesse projeto, nós vamos estar identificando aí vários pilares do pensamento computacional em diversos momentos, né? Então, você vê que esse projeto, o projeto Mona Lisa, ele tem como base, então, como foco principal, você fazer com que os olhinhos da Mona Lisa se mexam para as pessoas entenderem que ela está seguindo o cursor do mouse, né, com o olhar dela. Então, esse é que é o principal motivo do nosso projeto, e esse projeto também, ele leva em consideração mais o rosto da Mona Lisa, a face da Mona Lisa, do que o desenho todo como de resto, né? Todo o desenho da Mona Lisa em si. Então, veja que a gente tem aqui, ó, né, no nosso roteiro, para frente aqui a gente tem um esboço daquilo que a gente vai fazer. Tá? Então, isso aqui é o quê? A gente parte da obra de arte, que é a Mona Lisa, a gente parte dessa obra, você passa pelo foco, você começa a focar no modelo de corpo humano, né? Aquele humanoidezinho que é utilizado nas aulas de arte para desenho do corpo humano, utilizando muitas vezes até figuras geométricas para guiar os desenhos, né? O círculo, o triângulo para fazer o nariz, né? Eles até têm um boneco de madeira que eles vão modelando e se baseando aquilo para desenho. Exatamente. Esse boneco de madeira, na próxima fase, ele fica até um pouco mais simples, mais rústico, né? Um boneco com mais partes retas, mais quadrados. Depois, para frente, você foca no principal, já que o nosso foco é fazer com que a nossa Mona Lisa mexa os olhos, você foca mais na face da Mona Lisa, no olho, nos olhos, no nariz, na boca, e, por fim, vem aqui uma interpretação até que bem humorada, né, do rosto da Mona Lisa, porque o que a gente quer? A gente quer que os olhos se mexam, né, e mostre que ela está, de fato, seguindo, né, o ponteiro do mouse com os olhos. Tá? Então, aqui a gente tem a decomposição, a gente decompõe o nosso problema, né, a imagem, no caso da Mona Lisa, para representá-la melhor, com as figuras geométricas, para conseguir uma representação da obra original. E outro pilar é a abstração, que é para a gente abstrairmos detalhes irrelevantes da imagem, a gente abstrai, quer dizer, deixa de lado, focando apenas nos elementos essenciais para o desafio de seguir, que é algo com os olhos, seguir algo com os olhos. Né? Agora, por dentro da nossa aula de hoje. Né? Então, a gente está vamos acessar, então, o P5JS, vamos realizar o login para a gente começar o nosso trabalho. Deixa eu passar para você o link, mas eu acho que você já deve ter aí também, mas não tem problema. Deixa eu passar aqui o link do P5, de login, né?
Página de login do P5 é essa aqui. Vou colocar aí no Meet para você, mas eu creio que você já tenha também, né, Augusto? Então, aí, ó, tá aí para você o login. Quando você clicar, você vai ver isso aqui, ó. Você autoriza todos as transmissões do site, né? E é só clicar aqui, ó, Login with Google. Se você já está como você já está logado na nossa reunião com a tua conta Escola, é só clicar aqui, ó. E aí ele vai dar o acesso para você ao P5JS. Então, como é que eu sei que eu estou logado? Você sabe que você está logado quando o teu nome aparece aqui no canto superior direito da tela. Né? Então, você já está logado no P5JS. Outra característica importante do P5 é que ele dá para nós, já no início do trabalho, ele dá algumas funções, alguns códigos que ele chama de nativos. Toda a programação de P5JS, você vai ter esses códigos começando a programação. Então, você tem lá na primeira linha o Function Setup, né? Depois, na segunda linha, o Create Canvas 400 por 400. Depois, na linha 5, você tem o Function Draw, né? A função de desenhar, Background 220. Então, isso vai dar para você a capacidade de incluir os elementos que você quiser, e principalmente figuras geométricas, que você vai utilizar bastante nessa dinâmica de hoje. Então, olha só, o que acontece quando a gente aperta o play? O play é esse aqui, né? Aqui é o playzinho do P5JS. A gente sempre aperta para acontecer a programação que a gente fez. Então, se você apertar o play, ó, vai aparecer um quadrado cinza lá na tua tela, que é justamente o Create Canvas, é a tela de criação. E por que ele é 400 por 400? Porque ele tem 400 pixels na horizontal e 400 pixels na vertical. Ele tem um eixo bem aqui, né? E aí, a partir do momento que você começar a colocar elementos depois do background 220, vai começar a aparecer, vão começar a surgir esses elementos aqui na tela para você, tá bom? Voltando então lá no nosso roteiro, né, ele mostrou ali como loga e tudo, a gente já conhece bem, né? Depois ele está falando aqui agora sobre as funções nativas, né? Isso que a gente já comentou. A primeira é a função que é executada uma única vez, né? Que é o Create Canvas. Depois você não vai precisar executá-la de novo. Você tem a Function Draw, que é a função que desenha na tela aquilo que nós iremos programar. Então ele fica assim, dessa forma para você na tela, né? Dessa maneira aí que a gente está enxergando. Aqui é o eixo cartesiano que guia o P5JS. O eixo dele, né, a parte central ali do eixo cartesiano, o 00 dele, é na parte superior esquerda da tela. Tá? Ali para os horizontais é o X e para as verticais é o Y. Então, sempre aqui, ó, na medida 400 é 400 pixels para horizontal e 400 pixels para vertical. Aí agora a gente vai colocar, então, para começar, o círculo, né, que vai servir de base para o nosso desenho, para o desenho do rosto da Mona Lisa. Use a função circle, né, que cria uma circunferência a partir de seus 3 parâmetros. X é a posição do eixo X, Y a posição do eixo Y e D o valor do diâmetro. Por isso que a sintaxe do círculo, ela tem 3 valores: a horizontal, medida do vertical, e o diâmetro do círculo. Tá? Então, vou deixar esse slide aberto para você, então, colocar a função circle lá no P5JS. Quando você faz aí, eu vou fazer daqui também. Então, deixa eu ver se eu entendi. Diga. É diferente do Scratch, que o ponto 00 é no meio da tela, esse é no canto. Esse é em cima, no canto superior. Então, no canto superior esquerdo. É diferente do Scratch, né? Porque no Scratch, se você coloca a figura no 00, na posição 0x e y, 0y, vai dar no meio da tela. No meio. Exato.
Exato. Aqui a gente tem que medir pensando no eixo, no canto superior esquerdo. Uhum. E aí, quando a gente fala ali, como está ali na medida, deixa eu passar o slide, ó, 200, 200, 300, qual é a intenção dele? A intenção dele é que o círculo fique bem no meio do quadrado, bem no meio do Create Canvas, da tela, né, que a gente fez. E 300 é o diâmetro do círculo, entendeu? Já conseguiu fazer? Sim, eu acabei de fazer. Ah, beleza. Então tá Então, aqui, ó. assim, eu consigo controlar o tamanho do círculo com o último número ali, né? O diâmetro, no caso das figuras. Se você quiser colocar, por exemplo, 350, né? Vamos ver o que dá aqui, ó. Opa, fiz besteira aqui. Peraí. Fiz besteira, deu um enter aqui. Ah, meu Deus. Vou dar um delete. Aí. Vou dar um 350 aqui. Vamos ver. Ele ficou um pouco maior, tá vendo? Uhum. Então, o diâmetro ele é calculado por essa medida aqui. Vou voltar aqui ao normal, a medida que a gente tinha estipulado no início. Voltando lá no roteiro, Augusto, né, depois dessa colocação do círculo, a gente vai explorar um pouco agora as referências do P5JS. Né? Então, nós vamos criar o rosto. Né? A gente vai primeiro navegar na página de referência para encontrar a sintaxe da função circle. Cada figura geométrica tem uma sintaxe, que é a quantidade de coordenadas que essa figura geométrica tem para ela ser criada. Então, vamos dar uma olhada lá onde que a gente acha as referências no P5JS. É aqui, ó. Você vai em ajuda, clica em ajuda, e tem lá referência. Quando você clica aqui em referência, ela abre uma outra aba no teu navegador com as referências que você está procurando. Tá? Então, você tem aqui as referências de forma. Ah, e detalhe, essa página aqui, você pode até traduzi-la, porque ela não vai gerar nenhum problema na realização, na criação das funções lá na programação que você está fazendo. Ela vai só te orientar, vai falar para você cada uma dessas formas, está vendo? Arco, círculo, elipse, linha, apontar, quadrângulo, reto, quadrado, triângulo. Cada forma dessa tem uma sintaxe, tem alguns exemplos de programação para ela. Né? Por exemplo, se eu clicar aqui no círculo, ó, vai abrir, então, isso aqui para mim. Tá? E você pode traduzir de novo, para você ler melhor em português, que não vai ter problema, porque ela traduz o texto, mas não traduz os códigos, está vendo? E aí, se você quiser, você pode até selecionar isso aqui, copiar e colar lá na sua programação. Por isso que é bacana aqui as referências do P5JS, que ajudam você até com alguns exemplos diferentes, está vendo? Ele tem aqui alguns exemplos, e aqui ele mostra a sintaxe do círculo, ó. Está aqui. Se você quiser copiar, ó, é só você clicar aqui nesse quadradinho, ela vai copiar a sintaxe e você coloca lá na sua programação. Sabendo que X são as horizontais do eixo cartesiano, Y as verticais e D o diâmetro do círculo. Tá? Então, é para isso que a gente pode utilizar as referências. Tá? Você tem várias outras figuras geométricas que você pode utilizar com bastante tranquilidade aí, você pegando as sintaxes dela ou pegando os exemplos de dimensionamento, né, de dimensão que já tem, né? Por exemplo, aqui, ó, vamos entrar aqui no quadrado, no square. Então, você tem ali como colocar um quadrado na figura, né? Você tem lá as dimensões, né, do quadrado, são bem parecidas aqui, ó. Todos os cantos do quadrado com 20, né? E aí você tem uma sequência de exemplos que você pode utilizar para fazer o quadrado na sua figura, tá? Até mesmo mexendo ali o quadrado, é bem legal, né? Então, aqui
está o nosso desenho. Essa, Augusto, vai ser a base para o desenho da Mona Lisa, tá? Então, eu já vou até salvar esse projeto, vou colocar aqui o nome, Projeto Mona Lisa, turma H. Aí é só clicar aqui, já renomeei, clicar em salvar, esboço salvo automaticamente. Como é que eu sei que eu salvei? Eu venho aqui no meu nome, no canto superior direito, e clico em meus esboços. Já está aqui, ó, Projeto Mona Lisa, turma H. Se eu clicar aqui, ele vai abrir de novo para mim. Tá? Eu volto lá até onde eu fiz, né? Até onde eu fiz, que foi o círculo. Voltando no roteiro. Eu também escrevi ali o nome do projeto. Legal. No meu. Bacana. Voltando aqui para o roteiro, a gente tem o que significa, então, ali cada medida, né? O Create Canvas, 400 por 400, é o X e o Y. O círculo, então, para bater bem no meio do quadrado, né? A gente teve que colocar ali com tamanho 200, né? De X e Y, e 300 o seu diâmetro, né? Ficou ali bem no meio do quadrado mesmo, ficou bem certinho. E aqui, isso aqui é muito bacana, não sei se você conhece, né, Augusto? Talvez você conheça, que é o comentário que a gente utiliza muito no P5JS. E para que serve esse comentário? Esse comentário serve para a gente identificar, né, a ordem dos parâmetros que a gente colocou na nossa programação. Então, e é bacana também, porque quando você passa a programação para outra pessoa, você já vai explicar para ela tudo aquilo que você escreveu. É só você colocar o barra, e entre parênteses você coloca XYD lá na programação. Assim, ó. Você vem aqui, ó, barra, parênteses. Bacana quando você clica para abrir o parênteses, ele já dá o parênteses para fechar, né? Então, você coloca X, Y, D. Pronto, você já fez um comentário no código que você acabou de escrever, tá? Então, isso é bem legal para guiar as pessoas que estão vendo a tua programação, os alunos, enfim, né? E aqui vamos criar agora os olhos, tá? Vamos criar os olhos agora. Como é que a gente cria os olhos? Bom, o olho vai ficar um de cada lado, né? Obviamente. Então, a gente tem que colocar dentro do posicionamento do eixo cartesiano no qual a gente está trabalhando. Então, você vê que ali o círculo é 200, 200 e 300. Já o olho, na parte do X, né, do primeiro olho, é 150. Né, já é um pouquinho menor, mas é a posição que fica ali mais um pouco para o lado esquerdo. Com 150 do Y, né, aí bate ali certinho no meio ali dos dois. E o 60, que é o diâmetro da circunferência. Ele tem que ser bem menor, por quê? Porque aí dá para a gente entender que é um olho, né? Que é um olho que está ali dentro do círculo grande, que é o rosto da Mona Lisa. Então, por isso que ele pega essa medida, né? 150 é o Y, 60 é o diâmetro. Depois a gente tem mais um círculo, que é o outro olho. A nossa Mona Lisa não é caolha, né, coitadinha? Então, você tem o círculo 250, já é mais para o lado direito, 150 o Y e 60 de diâmetro de novo, né? E aí a gente pode até identificar um outro pilar do pensamento computacional, que é o reconhecimento de padrões, né? Veja que a gente desenhou círculo ali, a gente está usando o círculo já pela terceira vez na nossa programação, e apenas alterando as medidas, né, que a gente vai utilizar. Então, eu vou dar um tempinho para você fazer isso agora no teu projeto, tá? Alguns minutinhos para você colocar, então, os olhos na Mona Lisa, tá bom? Enquanto isso, eu vou fazendo aqui no projeto aqui da turma, tá? Vou até mostrar para você o macete que eu aprendi, né?
Você clica, copiar o que está copia. escrito e cola embaixo. Isso. Aí Depois cola de novo. E é só Aham. alterar as medidas, né? A gente vai usar então 3 círculos, né? O rosto e 2 olhos. Isso. Exato. Daí Aqui 150, embaixo. 150 e 60, né? Isso. Agora, para ver se isso tudo deu certo, a gente para aqui, clica lá de novo, está lá os olhinhos lá. Se você quiser criar as íris, né, você também pode vir de novo, né? Pode vir de novo e fazer a íris Uhum. do bonequinho, do olho, né? Uhum. Clica aqui. Opa, não. E uma coisa que eu percebi é que é, quando você escreve certo a palavra em inglês, ele fica em negrito. Fica em negrito, né? Uhum. Daí, se eu escrever, eu percebo ali pelo erro dos alunos, né? Que às vezes eles não sabiam escrever circle, né? Aham, Eles escreviam diferente, né? sei. Não aparecia em negrito. Daí, quando você escrevia certo, a palavra ficava em negrito. Ah, ok. Bacana. Ó, fiz aí a íris do olho Uhum. da Mona Lisa. Tá aí, ó. Beleza? Uhum. Então vamos voltar ali para o nosso roteiro. E aqui agora um desafio, Augusto. Uhum. Agora é que são elas. Então você vai pesquisar nas referências do P5JS uma função, ou mais funções até, que Tá. cria uma figura geométrica e vai aplicar essa figura geométrica que você escolheu no projeto. Tá? Tá. Em Então, referências, né? isso. Vou te dar um tempo para você buscar lá nas referências algumas figuras geométricas para colocar na sua programação Uhum. e depois para você aplicar isso na Mona Lisa. Certo, certo. Tá bom? Ok. Então, vou dar um tempinho para você trabalhar aí. Eu já estou dando uma olhada aqui nas Ah, referências. bacana, bacana. Qualquer figura geométrica, então. Qualquer, aquela que você achar melhor. Vamos ver aqui o que eu acho. Hum, tá. Vamos ver aqui. Tá. O que tem aqui? E o galo tá cantando aí, hein? Tem Que legal. a, aqui os vizinhos, né? Ah, que legal. Por acaso são minhas tias, né? Aham. Elas têm criação de galinha. Ah, que maravilha, cara. Uhum. Maravilha. Ó, eu achei enfim, uma figura aqui. Aham. Não precisa ser igual ao que estava no projeto, né? Não, não precisa. Não Eu precisa mesmo. pensei num retângulo mesmo. Um Aham. retângulo. Só que eu queria. A única coisa que eu tenho que ver ali é deixar ele um pouco mais. É dimensionar bem dentro da figura ali. Ok. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Tem tempo, Augusto, pode ficar à vontade, tá? Tem tempinho bom aí para você experimentar.
Tá conseguindo aí, Augusto? O microfone está fechado. Eu estou alterando aqui os valores para ver se eu consigo ajustar a figura, sabe? Tranquilo, tem Daí tempo. eu percebi que eu peguei um retângulo, só que ele tem mais posições, vamos dizer assim, né? Ah, entendi. Então, Fique tranquilo aí, tem bastante tempo. vamos ver aqui o que eu consigo fazer. Tá. Então, o retângulo é um pouco mais complicado, né? É verdade. Um pouquinho mais complicado. Mas tem uma função, e quando você coloca essa função na programação que você está fazendo, você clica com o mouse em cima da figura que você está colocando, ou onde você quer colocar, E e ele mostra para você as coordenadas. Deixa eu buscar aqui para mostrar, para passar para você. Peraí. Essa função ela é bem legal. Imagino que seja mais útil também, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Ó, vou colocar ele aí. Ah, tá. Vou colocar no chat para você, ó. Essa função coloca antes da chave, é claro, né? Da chave de baixo, para fechar. Essa aí, ó. Seu mouse pressionado. Uhum. If mouse is pressed, console.log mouse X e mouse Y. Ele vai mostrar para você onde que está logado o mouse, a posição X e a posição Y, quando você apertar o mouse em cima do desenho. Isso Então, facilita um monte o trabalho. Então, no caso, eu teria que selecionar ali o código do retângulo. Uhum. Eu escrevo ele na linha e embaixo coloco essa função. Isso. Aí, quando você colocar a função,
você vai clicar com o mouse onde você quer colocar o retângulo. Aí ele vai te dar a posição certa, é só você escrever lá nos quadrantes lá da função do retângulo, sabe? Deixa eu tentar fazer isso. Eu coloco tudo isso dentro da chave? Dentro. Porque senão não funciona. Aí ele vai abrir ali embaixo vai mostrar, Entendi. Ele abre. mostra o erro para você. Mostra onde você errou, sabe? Tipo, então aparece em console todo aquele código ali. Isso. Tá. Tá, vamos ver se eu entendi. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu consigo fazer agora. Daí eu só modifico o número, né? Aham. Tá. Não deu exatamente como eu queria. Isso acontece. Isso acontece normalmente, viu? Uhum. Normalmente isso acontece. Quer ver? Vamos. Deixa eu ver se eu consegui entender o código. Certo. Vamos ver aqui. Vou te passar aqui, uma programação que eu fiz, para você duplicar aí e salvar, que essa tem bastante alterações, bastante figuras geométricas que foram incluídas, tá? Uhum. Mandei para você agora no chat. Se você quiser, pode abrir, e até para você ver direitinho ali como é que está montado isso, né? Nossa. Uhum. Ficou muito bonito. Cara. Então, Muito bonito. Cara. bem diferente, né? Uhum. Até tá colorido, né? Tipo vermelho. Sim, já utiliza outras cores também. Uhum. Eu tentei fazer aqui o
não ficou exatamente como eu queria, Aham. mas eu vou repetir esses aqui, então. É alguma coisa que eu estou errando aqui no código que eu não consigo ajeitar aqui ele. Entendi. Enfim. Tá, vamos ver aqui então. Daí assim, ele melhora de um lado, mas daí piora do outro. Não sei o que fazer. Normalmente é assim que acontece. Ele ficou. Eu errei alguma coisa aqui, não sei te dizer exatamente no que. Quer abrir a tela? Quer mostrar para a gente ver? Deixa eu parar de dividir minha tela, de compartilhar. Apresenta aí para a gente ver o Tá, que você fez. tá. Peraí. Compartilhar a tela. Esse aqui. Ó, eu queria fazer tipo um quadrado, assim, tipo Aham, um retângulo embaixo, tá, assim, tipo como se fosse o pescoço dele. tá. Veja lá, ó, se você coloca o teu mouse bem no meio do desenho. Clica com o mouse Tá. bem no meio do teu desenho lá. Ó, Olha lá, ó, tá vendo? Aí você segue essas coordenadas que estão aparecendo para você tentar botar no triângulo. Ali você tentou o quê? Quadrado ou quad? O que é aquele quad ali? é para ser retângulo, Olha, tipo você queria um um retângulo e ele retângulo. acabou virando um triângulo. Isso. Tá. No Então caso, teria que tenta. seguir essas funções, esses 6 números que aparecem aqui. Isso. Tenta colocar eles. Tá. Então, Cento vou e noventa e colocar quatro, duzentos e mais doze um do lado do outro, né? e vírgula, né? E dá um espaço. Vírgula, dá um espaço. Vamos ver o que acontece. Ó, ficou assim. Então. Então, aí agora, é só você ajustar, clica com o botão do mouse mais para o lado direito em cima, que ele vai te dar a medida para você colocar lá no teu desenho, e depois do lado esquerdo, para você ir Tipo, proporcionalizando o triângulo. aqui. Isso. Sabe o que você pode fazer, Augusto, em vez de tentar colocar um quadrado? Você pode apagar e tentar colocar um triângulo como o nariz dele. Talvez facilite. Ah, Vai lá sim. nas referências, pega o sintaxe do triângulo. Aí você vai apagar. Nossa, você apagou tudo. Se eu não me engano, triângulo em inglês é Triangle. triângulo. Triângulo. Assim, ó. Assim, né? Isso. Aí tem que Deixa eu pegar ver. a sintaxe do triângulo. Vamos ver. Vai lá nas referências. Aqui, ó. Ah, tá. Tá. Procura a sintaxe. Deixa eu procurar aqui a sintaxe do triângulo aqui. Peraí. Eu acho que eu achei aqui. Na referência, né? Aí procura lá no Sim, shape. eu já coloquei o triângulo aqui, mas
ele ficou na parte de cima, tem que colocar ele na parte de baixo. A minha dificuldade é entender as coordenadas, assim. Então, aí aquele código que eu te passei é que vai te ajudar a colocar o triângulo bem no meio do teu desenho, que você apagou agora, mas deixa eu passar para Eu você de pego novo. aqui. Você tem ele aí? Aham, ele If aparece mouse aqui no chat. pressed. Ó, tô colocando aí de novo no chat, ó. Isso. Aí agora clica ali no desenho. Clica ali no Esse aqui. desenho. Cuidado aí que tem uma chavezinha aí que você apagou, hein? Depois do if mouse pressed, acho que tem uma chave aí. Depois do parênteses. Isso. É que se eu abrir, eu tenho que fechar outra, né? Já está lá embaixo fechando. Não, mas Não. aqui Ah, eu não. tenho. Não. Então pode tirar. Verdade. Tem razão. Isso. Agora clica. Isso. Agora clica com o mouse, não, lá no meio do rosto. No meio do rosto. Isso. Aqui. Então, essa é um dos quadrantes que você tem que colocar no triângulo. Mas eu coloco aqui aqui no lugar? 14. Não, 14 não. 14 é só a sequência de número ali. 198, Tá. Entendi. 198. vírgula, 198, vírgula. Agora toca o mouse de novo assim um pouquinho mais para o lado direito. Aí. Coloca lá 168, 220. Toca com o mouse agora lá no desenho um pouquinho mais para o lado esquerdo. Entendi. 227, 226. (226), isso. Agora dá um enter lá. Ó, quase. Ficou melhor, né? Ficou bem melhor, né? Agora, se você quiser melhorar ali o lado esquerdo, se ficou mais baixo, o lado direito, o lado esquerdo ficou mais para cima, é só tocar com o mouse ali, que ele vai mostrar a medida melhor para você acertá-lo. 168, 223. Coloca ali no início. Nos dois primeiros, isso. 168, 223. Tá. Isso. Dá um enter. Bom. Acho que era no meio, não é? Porque aí tem que dimensionar ele todo de novo. Dá um pouquinho de trabalho, mas ajuda a gente a acertar melhor, sabe? Aí, ó. Depois é só ir estimando um pouquinho mais, pelo menos você já colocou o nariz bem no meio do rosto, né? Já fica um pouco melhor, não é isso? Tenta colocar outra coisa aí, Que tal uma reta para fazer a boca? Aquele já ficou mais. Uma reta para fazer o quê? A boca. A boca. Line. Isso, line. Isso mesmo. Daí temos que ver a. Tá, vamos ver aqui. Quarenta e nove, 267. Sim.
Então, tava ver uma coisinha. Vou começar por aqui. Setenta e três, 272. É. Olha lá, tá até sorrindo. Vou tentar melhorar ele aqui. Que legal, você botou 2 linhas, ficou joia. Bacana. Eu vou melhorar um pouco isso. Aí. Tá um pouco melhor, né? Aham. Uma coisa que dá para mudar aqui no segundo círculo, deixar um maior que o outro, né? Também. Uma coisa meio psicótica. Ah, mas vamos deixar assim. Olha que legal como é que a programação vai crescendo, né? Na medida que a gente vai fazendo ela, os códigos que a gente escreve, né? A quantidade de códigos que a gente escreve vai crescendo exponencialmente a programação, né? Os elementos que a gente vai colocando. Eu E ficou bem legal. Eu entendi que linha por linha, cada linha representa um traçado, um dos itens que Aham. tem ali. Então, se a gente fosse para fazer aquele primeiro quadro lá da Tarsila, do Amaral, né? Aham. A gente provavelmente teríamos que escrever várias linhas, mais de 50 linhas para fazer cada um daqueles itens. Sim. Sem falar nas cores, né? Que daí gera mais linhas. Né? Verdade. Ficou bem legal. Bem legal mesmo. Aí agora, Augusto, o que você vai fazer? Você vai tirar um print dessa tela que você está trabalhando, Uhum. tá? Você vai tirar esse print e você vai colar lá no seu portfólio, no slide, deixa eu ver aqui, no slide 11 do seu portfólio. Slide 11. No slide 10, você vai escrever o que você achou dessa reunião, o que você aprendeu e que você pode aplicar com seus alunos. E no slide 11, um print dessa tela do trabalho que você acabou de desenvolver. Uhum. Tá bom, então. Deixa eu ver se eu tenho que parar de compartilhar a tela para fazer isso. Eu acho que para fazer o print não precisa parar de compartilhar. Você pode compartilhar tranquilamente. Beleza, então, eu acredito que está salvo agora. E aí Salvo. você quer que eu vá no... Faz o print lá no teu portfólio para ver se vai ficar direitinho. A tela inteira mesmo?
Ou a tela inteira, ou o quadrado também você pode selecionar para fazer um quadrado. Beleza, já salvou aqui. Daí eu vou no portfólio e acrescento Uhum. no 11, slide 11. Tá, Slide beleza. 11. Onde está escrito insira aqui o print link da produção realizada. Ok. Vamos pesquisar aqui onde ficou. Ok. Acho que deu certo. Já coloquei lá. Colocou lá? Então, beleza. Tranquilo. Uhum. Olha, agora vamos dar uma olhada, então. Deixa eu, já fez, ficou bacana o teu projeto, ficou bem legalzinho. Uhum. Você viu que esse código, o Mouse Expressed, ele ajuda bastante na hora de colocar as proporções no desenho, né? Aquilo que você quer fazer. Sim, eu consegui entender ele agora, como que Uhum. ele funciona. É um No caso, macete. eu tenho que sempre, quando eu clico no mouse, né, vai aparecer exatamente as coordenadas daquele ponto. Uhum, Não, tipo, ele inteiro, se eu quiser ver a figura, né? uhum, Então, tipo, ele sempre vai aparecer ali, né? Eu cliquei ali em qualquer ponto, ele aparece número do X, número do Y e número do D. isso, Essa sempre vai ser essa sequência. isso, exatamente. Então é bacana, é bem interessante de fazer, é uma dinâmica bem legal até para desenvolver com as crianças, né? E agora, Augusto, o que que eu vou te pedir? Vou te pedir o seguinte: pedir para você, por favor, depois que você fez o portfólio, salva, pode fechar, né? Já está pronto o portfólio de hoje. Vou Uhum. pedir para você, Ah, por favor, espera aí, só um pouquinho. Espera aí, um minuto. Tá. Vou colocar aqui no chat agora para você a avaliação da nossa reunião de hoje, tá? sim. Preenche. Só outra questão é no meu portfólio tem ali eu coloquei o print no slide 11, mas no 10 Isso. ele fala para eu escrever O que que como você foi, achou? O que tipo, que interessante para sim, você tipo um aplicar para resumo suas aulas? da. Não, Beleza, e o que beleza. seria legal dessa reunião para você aplicar com as suas turmas? Entende? É Então, isso o que ele que eu está achei pedindo ali no realmente legal é o do mouse, sabe? o do mouse, né? Esse macete ali eu acho que eu entendi ele. Aham. Facilita bastante, né? Porque antes disso, você fica mudando ali, né, manualmente os valores até chegar onde você imagina que seja a melhor posição, né? Mas assim, com o mouse expressed, fica Uhum. muito mais fácil, fica Ah, mais tranquilo, né? Fica bem melhor, verdade, a verdade. biblioteca de referências também, né? Eu achei interessante que mostra certinho todos os itens, né? As Ah, imagens, as figuras sim, sim, geométricas. sim. Mas é isso. Per- Já Eu conseguiu preencher o vou, formulário? eu vou preencher agora mesmo. Ah, legal, Eu abri agora aqui para ver. maneiro. Não tem problema não, fica à Ali vontade. é sempre toda aula tem que responder, então. Esse formulário? Aham. Isso, todas as aulas. É uma avaliação que você faz da aula que a gente está fazendo. Uhum. Tá, eu vou ler aqui as perguntas, então. Ok, ok, ok.
Eu lembrei de uma coisa, você conseguiu, como eu falei, né, que a gente ficou sem luz, né, Ah, na terça-feira, aí eles ficaram meio ociosos, os alunos, você conseguiu ver alguma atividade desplugada para compartilhar? atividade desplugada. Então, Aham, eu tenho aqui algumas atividades que eu vou passar para você depois, uhum. Pelo porque eu Classroom? tenho que me organizar. Sobre qualquer assunto sobre de programação? Isso, pode ser. Uhum. Porque daí, como aconteceu de ficarmos sem luz, né, na terça-feira, por conta da chuva, Tá. eles não puderam nem entrar na plataforma, Aham, nem ligar o computador. entendi. Deixa eu ver aqui. Eu vou te passar um link muito Uhum. legal que eu usava, né, quando eu estava ainda com turma, em algumas turmas, que eu acho que pode ser que você encontre algumas atividades interessantes para aplicar com seus alunos. Tá? Estou colocando aí no chat agora para você, Augusto, esse link. Tá aí, ó. Quando você clicar nesse link que eu te passei agora, você vai ver isso aqui. Espera aí, deixa eu abrir para você. Só fecha um pouquinho teu compartilhamento. O compartilhamento. Tá. Isso. Parar. Deixa eu mostrar para você o que é. Esse aqui, ó. Coloquei o link aí para você, tá? Tá no chat. Materiais didáticos desplugados, tá? Então, nesses materiais didáticos desplugados, você tem atividade de computação desplugada, histórias com problemas e jogo de computação desplugada. Interessante, cara. Ó, você entra no Drive, né? Você tem um Drive compartilhado, e aí você tem ali os jogos. Deixa eu ver aqui. Ó, aí você tem as imagens, tá vendo? Aqui, ó. Sim, sim. Tá? Ele mostra para você aqui como montar, tá vendo? Sim, sim. Beleza? Deixa eu voltar lá. Histórias com problemas, ó. Opa, eu acho que eu fechei aí o compartilhamento. Deixa eu ver aqui. Fechei. Fechou. Abri lá, peraí. Ó. Aí você tem uma história, entendeu? Que você pode fazer criando aí junto com alguns temas da computação, da informática e tudo. Aham. É uma forma deles trabalharem também um pouco com essa composição, até para poder fazer uma sequência de programação, né? Aqui você tem computação desplugada, está abrindo aqui. Na verdade, são drives compartilhados, né? Que aí você pode abrir. Sim, estou vendo. Aí tem várias coisas aqui, ó. Esse aqui, ó. Perfeito, eu vou salvar aqui nos meus favoritos E da tela. tem para você imprimir, sabe? Olha aqui, ó. Código binário. Reconhecendo padrões, tá vendo? Olha que Aham, bacana. Dá para você muitas atividades desplugadas para você trabalhar com as crianças, tá? aham. Tô Então, vendo aqui. quando você clica nessas pastas aqui, você vai para um drive compartilhado, entendeu? Uhum. E aí lá no drive compartilhado você abre essas atividades. O que é legal, o que eu faria quando abrisse, é já salvar numa pasta pessoal minha para sempre ter à mão quando precisar. Disposição, né? Isso.
Augusto, querido, chegamos bem no nosso horário. Quero agradecer a tua participação, desejar um bom final de semana, fique com Deus e até a Eu semana que vem. já respondi lá o formulário. Obrigado, Augusto. Valeu, cara.